Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão na palavra de Deus e uma oração por você e por sua família. A palavra de Deus para nossa meditação nesse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 3 e versículo de número 8, aonde diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Amados irmãos, a palavra de Deus nesse momento, ela nos chama a atenção para muitas verdades. Eu poderia dar uma abordagem teológica e bem teológica a essa palavra, que é muito rica em conteúdo, mas eu quero fazer uma aplicação mais prática, mais devocional. A palavra de Deus nesse momento, ela está falando, irmãos, do nosso temor a Deus. Vocês sabiam, irmãos, que tem pessoas que acham que por serem tão próximas a Deus, elas têm o direito de pecar? Pecar de várias maneiras, seja por meio da desobediência, seja por meio do desprezo a outras pessoas, seja por meio da soberba que às vezes nasce no coração se nós não vigiarmos. Por exemplo, certo irmão, ele estava desprezando os demais porque ele disse que ele sim possuía autoridade para expulsar o mal, porque ele buscava Deus horas e horas, não é? Quando ele dobrava o seu joelho para buscar Deus. Eu aconselhei esse irmão e eu lembrei para ele que pelas nossas próprias forças nós não podemos expulsar o mal, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa força física, ela poderia, repreender e contender contra a carne, contra o sangue, contra alguém que também tivesse força física. Mas a Bíblia Sagrada fala que a nossa luta é contra principados, potestades e hostes do mal. E eu disse àquele rapaz: olhe, na verdade, para vencer esse tipo de luta, você não tem poder para isso. Você depende, assim como eu dependo, que o nosso Deus vença a luta por nós. Então, tenha cuidado quando você despreza as pessoas que aparentemente não passam tantas horas como você diz passar tantas horas buscando a Deus. Não é, irmãos? Porque buscar Deus é importante. E orar a Deus por horas e horas molda o nosso caráter espiritual, mas não nos faz, não nos dá autoridade para nós pecarmos de alguma forma. Às vezes a soberba entra no coração, às vezes as pessoas não querem mais se relacionar, discordam de tudo, não é? Deixam de receber a bênção, porque o coração está tão altivo que a bênção não consegue mais alcançar a verdade ali, não é? a altura da aparente sabedoria daquela pessoa. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos chama a atenção para ela. A Bíblia é simples, a palavra é objetiva, né? Deus manda ser simples como as pombas e prudente como a serpente. Ele diz: olha, produzam frutos dignos de arrependimento. Sabe o que nós precisamos saber? Precisamos saber que o nosso Redentor vive. Jesus veio ao mundo. Jesus nos deixou ensinamentos. Como homem, ele nos fez ver um pouquinho do nosso Deus, não é? Representando como homem que não teve pecado, como homem que não foi concebido por homem, foi concebido pelo Espírito Santo. Através dele nós vimos um pouquinho de Deus. Jesus veio, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia
e nos fez a promessa de que enviaria o outro Consolador, promessa que se cumpriu com a descida do Espírito Santo, com revestimento de poder. E nos fez outra promessa, que um dia Ele vai voltar para nos levar para a eternidade, aonde Ele está. Então, irmãos, isso são coisas que a gente precisa saber. Precisamos saber os mandamentos, precisamos saber, ter na nossa mente por que temos que ir à igreja, por que temos que contribuir com a obra de Deus, por que temos que ser santo, por que temos que ser reverente. Essas coisas nós temos que saber, e são coisas simples, e são princípios que não mudam. E a Bíblia Sagrada, ela nos chama a atenção. Produzam frutos dignos de arrependimento, E não comece a dizer, temos Abraão por pai, ou seja, não deixe a altivez, a soberba, o pecado, entrar na sua vida, irmãos? Não deixe, não use como argumento, eu sou crente, e por declarar, por professar, digamos, publicamente que eu sou crente, eu já estou salvo. A salvação não está no rótulo. A salvação, irmãos, está na formação do nosso caráter aos moldes do reino de Deus. Nosso caráter que reflete em atitudes correspondentes aos princípios que nós aprendemos quando meditamos verdadeiramente na palavra. Que Deus nos ajude, irmãos? Que Deus nos guarde, que Deus nos molde aos moldes dele a cada dia. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Senhor, neste dia eu te peço socorro. Eu te peço, ó Deus, a tua misericórdia sobre a vida de todos nós que somos teus servos, de todo o teu povo que participa comigo desse culto doméstico nesse dia. Abençoa-nos para que nós possamos abençoar. Nos ajuda, Senhor, com sabedoria, com graça, e nos ensina, ó Deus, as verdades do teu reino. Nos ajuda para que elas estejam guardadas em nosso coração e que por meio delas nós possamos verdadeiramente produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos, ó Deus amado, de serem levados à tua presença. Nos ajuda para que, por meio da nossa vida, a nossa casa também alcance de ti misericórdia, alcance de ti as bênçãos, as maravilhas, conforme está escrito em tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, sê conosco. Em nome de Jesus, aleluia. Nos dá força, graça, sabedoria, unção e alegria proveniente do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém. Agora, queridos, recebam uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, queridos, um forte abraço e permaneçamos todos na presença maravilhosa e sacrossanta do nosso Deus.